Olá novamente. Hoje nós vamos continuar o nosso módulo de citações. Eu espero que a primeira parte tenha sido de fácil compreensão para vocês, que vocês tenham conseguido esclarecer eventuais dúvidas pelo nosso espaço destinado aos comentários. Nessa continuação, nós começamos falando da citação de citação, que é o terceiro tipo de citação listado pela 10.520. A citação de citação é a transcrição direta ou indireta, indicada pelo termo latino apud, mais uma expressão latina, e como toda expressão latina deve ser grafada em itálico, de um texto em que não se teve acesso ao original. Ou seja, eu estou lendo um trabalho, nesse trabalho tem uma informação que eu considero interessante, fornecida por um outro autor que não o autor do trabalho que eu estou lendo. Aí eu vou fazer uso da citação de citação, porque eu não tive contato com a obra original. Na lista de referências, o que vai aparecer é o trabalho dos autores citantes e não a obra original, a obra que forneceu a citação que eu estou utilizando. Vamos a um exemplo. Abre aspas, porque é uma citação direta. Um texto é citado para ser interpretado ou para dar apoio a uma interpretação. Notem que dentro do parênteses eu tenho o sobrenome, Eco, vírgula, um ano, 1983. Apud. E aí o sobrenome, ano e página da obra de onde eu retirei essa citação, ou seja, da obra que já citou Umberto Eco. No caso, Koch, 2009, página 147. Na minha lista de referências, o que vai aparecer é o nome do Koch, até porque foi essa obra que eu li. Eu não li Umberto Eco, eu li o José Carlos Koch. E aí está a referência completa, é um livro, Koch, José Carlos, Fundamentos de Metodologia Científica, Teoria da Ciência, Iniciação à Pesquisa. 28ª edição, Petrópolis, Vozes, 2009. No trabalho de vocês também podem citar informação verbal, uma informação que não está registrada em nenhum suporte, não está registrada em nenhum documento. A informação verbal é aquela que você obtém em palestras, em debates, em treinamentos, na sala de aula. Esse fato, que essa informação é uma informação verbal, deve ser indicado entre parênteses, e os dados de identificação disponíveis devem ser mencionados em notas de rodapé. No nosso exemplo, nós temos o XeroLaTeX, é um editor de LaTeX online que pode ser acessado a partir de qualquer navegador, inclusive em dispositivos móveis. Abri o parênteses e escrevi informação verbal. Aqui, sobrescrito, já aparece o número 1, que vai remeter a uma nota de rodapé lá no final da página. Nessa nota de rodapé, eu escrevi informação fornecida pelo professor mestre Ednardo Rodrigues durante a oficina em LaTeX e XeroLaTeX, realizada no dia 7 de outubro de 2016, na primeira semana de Metodologia e Produção Científica da Universidade Federal do Ceará. Notem que eu forneci um número grande de informações que permitem identificar o contexto em que essa informação que eu estou citando, em que essa citação que eu estou fazendo foi proferida. Eu não posso simplesmente dizer informação fornecida pelo professor Ednardo. Eu tenho que contextualizar onde essa informação foi dada. Vocês podem fazer uso desse recurso, mas um conselho: conversem com o orientador de vocês para ver se ele aceita esse tipo de informação no trabalho. Não é todo orientador que gosta de informação verbal no trabalho, prefere que seja uma informação que tenha algum tipo de registro, que esteja em algum tipo de documento. Então, sempre perguntem para vocês não terem dois trabalhos, o de inserir a informação e depois ter que tirar e achar algo para substituí-la. Algo parecido acontece no caso de citação de obras em fase de elaboração. Em caso de obras ainda em fase de elaboração ou de edição, vocês têm que mencionar esse fato entre parênteses e indicar os dados disponíveis em notas de rodapé. É bem parecido com o caso da informação verbal. Então, aqui no meu exemplo, eu tenho eventos como a Semana de Metodologia e Produção Científica contribuem para a construção da competência informacional no ambiente universitário. Essa é a minha citação. Depois dela, eu abri o parênteses e escrevi
em fase de elaboração. Puxei a nota de rodapé, aqui o número 2, sobrescrito, e lá no final da página vai ter livro, A Construção da Competência Informacional no Ambiente Universitário, de autoria de Edvander Pires, Juliana Lima, Isabel Lima e Kaline Feitosa, com publicação prevista pelas edições UFC para o segundo semestre de 2017. Notem que eu também forneci muitos dados que permitem identificar quando aquela obra provavelmente será publicada. Vale para cá a mesma recomendação do caso da informação verbal, que é sempre conversar com o orientador. Professor, eu posso citar esse tipo de material no meu TCC? Se ele disser que tudo bem, desde que você siga as normas da BNT, esse é o formato, e aí vocês inserem no trabalho de vocês esse tipo de citação. Outro ponto, que é a questão das supressões e acréscimos. Supressão de trechos de uma citação direta é indicada por colchetes, reticências. O suprimir é retirar um pedaço de uma citação. O acréscimo, como o próprio nome indica, é acrescentar, é inserir em uma citação direta algo que não estava originalmente contido nela. E no caso dos acréscimos, eles são indicados pelos colchetes. Vamos aos exemplos. Herr Júnior, 2010, página 32, diz que as informações necessárias ao desenvolvimento do programa de marketing englobam todos os componentes do mix de marketing. Eu suprimi aqui a continuação da fala do Herr Júnior. Então, para eu indicar que algo foi retirado, foi suprimido, eu coloco os colchetes e coloco aqui as reticências. E aí, fecho as aspas. Já no meu segundo exemplo, eu tenho um acréscimo. De acordo com Bertucci, 2002, página 24, focar de maneira precisa o tema do trabalho a ser realizado constitui um primeiro e importante desafio a ser vencido pelo pesquisador. Aí abri os meus colchetes e coloquei ao iniciar o TCC. Por que eu coloquei esse ao iniciar o TCC? Para contextualizar o meu leitor em relação a que tema o Bertucci está se referindo, que no caso é o início do processo de TCC. Vejam também aqui na minha segunda citação, no meu segundo exemplo, que eu coloquei, fiz uso tanto de supressão quanto de acréscimo. Então, vocês podem usar supressão e acréscimo numa mesma citação. Essa supressão pode aparecer no começo, no meio ou no final da minha citação, assim como o acréscimo. Vai depender da minha necessidade. Continuando, nós temos ênfase e destaque. A ênfase ou destaque em uma citação pode ser dada usando-se sublinhado, ou negrito, ou itálico. Ou seja, vocês vão escolher um formato, o sublinhado, o negrito ou itálico, e sempre que precisarem destacar algo no texto, vão utilizá-lo. Vocês não podem, num primeiro momento, usar sublinhado, depois usar negrito, depois usar itálico, depois voltar a usar sublinhado. Vocês têm que escolher uma forma de destaque e manter a homogeneidade ao longo de todo o trabalho. No meu primeiro exemplo, eu tenho uma citação que originalmente ela não tinha nenhum tipo de destaque, mas eu optei por destacar determinados trechos dela, porque esses trechos são significativos para a minha argumentação. Sempre que eu escolher destacar algo numa citação que no original não está destacado, eu preciso indicar isso através da expressão grifo nosso. Então, eu vou inserir o sobrenome do autor e dentro do parênteses, além do ano e da página, eu vou ter a expressão grifo nosso. E aí, na minha citação, que no caso é a verificação de qualquer sistema de divisão sexual do trabalho, mostra que ele é determinado culturalmente e não em função de uma racionalidade biológica. Os trechos destacados foram destacados por mim e aqui eu escolhi o sublinhado. Já no segundo exemplo, eu tenho uma citação que já está destacada no original. No caso, o Rúdio, lá no texto dele que eu estou citando, já tinha escolhido dar um destaque para a palavra definir e para que o trecho é dizer o que a coisa é. Então, como eu estou fazendo uma citação direta, eu trouxe esse destaque também aqui para o meu texto. Vejam
que quando a gente faz uso do itálico para destacar, o realce é pouco, diferente do que acontece com o sublinhado ou com o negrito. Então, uma dica é que se vocês precisarem destacar algo no texto de vocês, deem preferência ao sublinhado ou negrito. Até porque o itálico, como a gente já viu antes, ele vai ser utilizado em todas as palavras de língua estrangeira. Então, você reserva o itálico para o que é de língua estrangeira e escolhe negrito ou sublinhado para os destaques. Voltando aqui para o meu segundo exemplo, que é a frase do Rúdio. Como no original o destaque já está presente, logo após a paginação, eu escrevi aqui grifo do autor. A expressão grifo do autor é para dizer que o Rúdio escolheu grifar esse texto e não eu. Tradução de citação. Se eu li um texto em inglês, traduzi esse texto e vou inserir uma citação que foi traduzida, por mim traduzida, eu tenho que indicar isso no meu trabalho. E eu faço essa indicação através da expressão tradução nossa. Então, aqui no exemplo, nós temos: a vida é um sonho, diz a alma daquele que tem os olhos para as estrelas e os pés plantados na terra. Eu tenho a indicação de autoria, Almeida, o ano 2013, a página. E logo após a página, a expressão tradução nossa, para dizer que fui eu que traduzi esse texto, que ele originalmente não foi escrito em língua portuguesa. Vamos agora a uma pequena observação. Em obras sem indicação de autoria, ou seja, que nenhuma pessoa ou instituição é apontada como a responsável pelo conteúdo daquela obra, a citação deve ser feita pela primeira palavra do título, seguida de reticências, data da publicação do documento e as páginas da citação. Ou seja, aqui no meu exemplo, as IES implementarão mecanismos democráticos, legítimos e transparentes de avaliação sistemática das suas atividades. Não tem um autor, nenhuma pessoa ou instituição se responsabilizou por essa obra. Então, o título do trabalho, que começa por anteprojeto, eu coloquei aqui anteprojeto, que é a primeira palavra, em maiúscula, porque está dentro do parênteses, 3 pontinhos, vírgula, e aí o ano e a página. Na minha lista de referências, a minha citação vai começar por anteprojeto. Nos dirigindo agora para a parte final desse módulo, nós vamos falar do sistema de chamada. A 10520, que é a norma de citação que nós estamos vendo, ela estabelece 2 sistemas de chamada. O sistema de chamada é a forma como as citações são indicadas, são inseridas no texto. Tem o sistema numérico, em que a indicação da fonte é feita por uma numeração única e consecutiva em algarismos arábicos. Se você utilizar o sistema numérico, quando você utilizar esse sistema, você não pode fazer uso de notas de rodapé nem notas de fim. Por quê? Porque a indicação da citação pode ser confundida com a numeração da nota de rodapé e vice-versa. E aí fica confuso, o seu leitor não vai saber exatamente a que aquele númerozinho sobrescrito faz referência. Então, usou o sistema numérico, pode esquecer nota de rodapé, nota de fim. Você perde a possibilidade de fazer citação de informação verbal, citação de obras em processo de publicação, de tecer qualquer comentário sobre a sua obra, sobre o seu trabalho, fazendo uso de nota de rodapé, porque você não vai poder usar esse recurso. Já no sistema Autodata, que é o que nós vimos até agora, a indicação da fonte é feita pela entrada autor, instituição ou título, seguida da data de publicação e página. Vamos aqui a alguns exemplos. No caso, começando pelo sistema numérico. No texto, as citações aparecem assim: fazendo um relatório com algumas notas de rodapé. Aí eu boto o número 1 sobrescrito, porque essa é a primeira obra que eu citei. Escrevo outra, insiro outra citação, coloco o número 2 sobrescrito e assim sucessivamente. Na minha lista de referências, a organização das referências das obras que foram citadas vai se dar pelos números que foram acrescentados ao lado de cada citação, independente da ordem alfabética, vai sempre ser o número 1, 2, 3, quantos números forem necessários. Lembrando que, se eu citei uma determinada obra
e atribuir o número 1 e vou citá-la lá na frente e já inserir outras citações, eu tenho que repetir o número 1 do lado daquela obra para a pessoa saber, para o meu leitor saber que trata-se da mesma obra citada anteriormente. E aqui um exemplo do sistema autor-data. No texto aparece o sobrenome do autor, o ano e a página, como a gente já viu. E na minha lista de referências, esse sobrenome do autor, ou aqui também como no exemplo, esse trechinho de título, né, que eu uso para fazer a entrada, ele vai ser ordenado alfabeticamente. Esse aqui, o sistema autor-data, é o sistema adotado pela maioria dos cursos aqui na UFC, por ter justamente essa vantagem, né, de você não poder, de você ao utilizá-lo, poder utilizar notas de rodapé, o que não acontece com o sistema numérico. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse módulo, sobre qualquer tema relacionado à citação, usem mais uma vez o espaço de comentários para a gente discutir e não ficar nenhuma dúvida, porque vocês vão precisar dessas informações para os módulos seguintes. Mais uma vez as referências, eu agradeço a atenção de vocês, o fato de vocês terem me acompanhado ao longo dessas 2 aulas e nos vemos em outras oportunidades.